aqui, pessoal. Alguém... Ah, não, Rafa. Rafa Barros quer perguntar. Fica à vontade, Rafa. Teu microfone está fechado. Opa, voltei, tô no mudo. Boa noite, pessoal. Bem, e todo esse discurso do contexto e de culpar mesmo, né? Recentemente iniciei um desafio novo de carreira, e aonde tivemos um evento catastrófico, né? Que uma arma de fogo foi para dentro da ressonância, né? E eu já cheguei, já tá rolando todo um plano de ação gigantesco. O plano de ação de conformidade, né? Faz isso aqui, evidência, faz isso aqui, evidência, faz isso aqui, evidência. E dentro das certificações, a conformidade estava certa, né? Conseguiram justificar, mostrar eventos, tal, exemplo de ações ali para poder justificar o evento. E muito observei que o contexto não estava sendo nada levado em consideração. O contexto externo, nesse sentido, né? Sabia-se, não levou o contexto externo em consideração e não houve um preparo para que, quando esse contexto externo entrasse dentro da instituição, eles estivessem preparados para poder responder. E aonde, como não estavam preparados, o contexto externo influenciou internamente, o objeto foi para dentro do campo e não estavam preparados para responder quando quando o comportamento ali do cliente trouxesse algum risco, né? Como tratar esse conflito com o cliente, né? Como dar condição para ele se sentir seguro, que ali é um ambiente seguro para ele poder fazer o exame, deixar o objeto de fogo num cofre, né? Então, dentro desse evento que eu cheguei, já está rolando muita coisa, tenho falado um pouquinho do contexto, veio outros órgãos falar também, não, precisa detector de metal, barreira, um monte de coisa colocaram, mas nunca levaram o contexto, né? Então, é importante isso, e o design para o trabalho, ouvir as pessoas, né? Não ouviram muitas pessoas para poder tratar. Alguns clientes já sentiram inseguro, já tem relatos que o cliente, eu vou embora, não vou fazer o exame. Isso não foi levado em consideração, não se tornou um aprendizado. Colaboradores deram ideia de como poderia ser feito para deixar um ambiente mais seguro para o cliente, quando ele chegar naquele ambiente ali, amistoso. Então, tudo que vocês estão falando traz todas as coisas que eu já vi, analisei visualmente, ainda não pude interferir, porque o barco já estava andando muito, muito longo, mas isso realmente é muito tradicional. As certificações trazem muito conformidade e as pessoas ficam presas nesse ciclo, né? Se não tiver documento para evidenciar, se não tiver barreira, uma das reuniões que eu acompanhei é que desenharam as barreiras, né? Barreira, barreira. E viu que houve um evento, as barreiras que foram desenhadas gerou um evento indesejado. Mas o que foi feito para criar outra condição para se preparar? E o único benefício que viram foi tínhamos um plano de urgência e emergência e conseguiu interagir na lesão. Então, a segurança tradicional é muito, muito forte e as pessoas não ouvem o contexto, não enxergam. E nesse evento que eu estou acompanhando, isso está muito forte. Falta tudo isso. Deixar de culpar as pessoas, porque estão culpando diretamente a pessoa que se lesionou, né? Não estão aprendendo com o contexto, não estão gerando capacidade para responder a outros eventos, né? A gente tem discutido isso. Então, acho que para mim é muito válido. Estou na área da saúde, então vejo que como trazer isso para a área da saúde. A área da saúde fala muito de confiabilidade humana, então, ou seja, confiabilidade da máquina, né? Então, é algo ainda que tem de se amadurecer, evoluir bastante. E o que vocês trazem, a forma de trazer a complexidade, eu acho sensacional. E quando eu ouvi falar de complexidade, para mim, foi algo que abriu minha mente para entender aonde, tipo, a gente não consegue fazer mais nada. Segurança, em um momento, para mim, se tornou cansativa. Mas quando eu comecei a abrir a mente, tem a complexidade, tem outros fatores, para ter mais coisas para aprender na área de segurança. Então, está sendo muito produtivo e aí queria compartilhar essa situação que a gente temos na área da saúde
que é muito, muito sensível e vulnerável ainda. Que bom, Rafa. A gente fica feliz de esse encontro estar fazendo sentido para ti e te ajudando, né, de alguma forma aí no teu desenvolvimento, no teu aprendizado referente aí às novas visões, né? Quem sabe tu vai conseguir captar alguma coisa daqui e uma hora dessas levar para a tua organização, implantar, ou chamar os consultores, né, que estão aqui, que podem te ajudar também. Seguindo aqui, gente, eu queria pedir para o Nestor responder uma próxima pergunta para a gente. Nestor, se você estiver aí, por favor, abre o teu microfone, tua câmera. Quando a gente está lendo sobre o princípio número 3, aqui no livro do Todd, ele traz duas situações e eu entendi que ele está interpretando de forma diferente uma coisa e outra. Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso, né? Qual que é a diferença entre a gente melhorar e aprender a partir da abrangência de controles e salvaguardas, quando a gente detecta circunstâncias e condições semelhantes, né? Versus uma busca por tendências de acidentes de mesma causa? Isso é diferente? Queria te ouvir, que você explanasse um pouquinho mais sobre. Sim, bom, eu acho que a própria definição de acidente ela já traz para a gente algumas respostas, né? Porque se a gente for ver a definição do acidente, ele é um evento indesejado, não programado, e se a gente for ver também, ele é um evento raro, né? Então, por vezes a gente vê em muitas empresas o pessoal usando um canhão para matar uma muriçoca, usando uma gama absurda de ferramentas para uma situação que sequer tem potencial de acontecer novamente. E tudo para dar uma resposta. E, às vezes, eu acabei até de passar por um processo desse numa empresa de me contrataram simplesmente para dar uma resposta por conta de um acidente que aconteceu e sequer as pessoas pensam, será que esse acidente tem potencial para acontecer de novo? Então, esse é um erro muito grande que as empresas cometem. Elas, por vezes, buscam um arcabouço enorme de ferramentas para uma situação que não tem potencial de acontecer novamente. Eu acho que, e talvez esse erro aconteça porque a ânsia por dar uma resposta rápida, as pessoas não tiram tempo para pensar e para analisar o que realmente aconteceu. É aquela resposta emocional. A gente até estava falando aqui em off agora sobre o desafio que as CIPAs vão ter pela frente, né, com a situação do assédio e tudo mais, que normalmente uma situação como essa, ela vem logo após uma situação de assédio que é encontrada na empresa, ela vem também cheia de emoção. E essa emoção atrapalha a pessoa a dar uma resposta lúcida. Então, acho que o principal aprendizado nisso é a gente tirar um tempo para analisar, será que realmente está acontecendo aqui? E aí entra, o pessoal estava falando aqui antes, né, do Learning Teams, né, botar a bola no chão, tira um tempo, senta a galera nas salas, e é curioso como as pessoas adoram compartilhar a visão delas sobre determinado assunto. E curioso como a maioria das empresas não faz isso. Eu até fiz uma enquete, abri uma enquete esses dias perguntando para as pessoas, na sua empresa você ouve os trabalhadores através de... eu chamei isso de através de pesquisas, né, com os trabalhadores, e 100% das pessoas, dos profissionais que responderam a pesquisa, disseram não, a gente não ouve os trabalhadores. E aí você imagina, né, a enorme possibilidade de aprendizado que é jogada pelo ralo, porque as empresas não ouvem trabalhadores e as decisões a respeito de investimento em segurança, de melhoria de sistema, de melhoria de processo, são todas focadas no próprio setor de segurança, que às vezes toma a sua decisão de dentro do escritório com ar-condicionado. Então, infelizmente, a gente vê uma distância muito grande, né, da segurança como deveria acontecer e de como ela realmente acontece. Por coincidência, eu estava fazendo trabalho esse tempo atrás num parque eólico, né, e a gente foi contratado por uma empresa para dar treinamento de percepção de risco. Né, e eu falei para eles, que tal a gente dar uma incrementada nisso? E se
ao invés de eu simplesmente ir lá dizer para as pessoas o que fazer, a gente não fizesse ao contrário, a gente não reunisse as pessoas para, sim, ter um bate-papo, algumas orientações de segurança, mas para ouvir os trabalhadores de forma estruturada, para ver o que eles pensam a respeito da segurança. Será que a segurança que está chegando para eles é a mesma que vocês aqui de cima estão passando para eles? E qual não foi a nossa surpresa? Depois de 20 unidades que a gente andou, a gente descobriu que cada região tinha demandas de segurança diferentes, e a gente descobriu que a segurança que o escritório imaginava que chegava para as pessoas era segurança diferente do que realmente chegava. Então, e a segurança dimensionada pela empresa com base no quê? No alto escalão. Então, a gente percebe o gap que fica, né, entre a segurança que acha que é feita e a segurança que realmente é feita pelos trabalhadores da operação. E o gozado, eles estão lá, eles querem falar, eles gostam de falar, mas não tem ninguém para ouvir. E aí que vem essa distância aí que eu percebo, né, no qual você muito bem explicou aí. Se os colegas quiserem complementar aí, fica à vontade. Tá? Daniel está com a mãozinha levantada. Daniel, fica à vontade. Sentido para mim, eu via que o canhão para matar a muriçoca, para matar o mosquito, é a realidade do segmento onde eu trabalho, né? E fazendo essa alusão aí ao Hop, eu vejo que é muito forte a necessidade das pessoas de verem a identificação de uma causa e que aquela causa está sendo tratada com um conjunto de ações assim gigantescos para evitar ali a reincidência, né? E isso às vezes não faz o menor sentido, né? Não faz assim, não faz o menor sentido. E aí eu queria fazer esse link aí do que ele está me trazendo, que o Nestor colocou, para eu vou fazer um link com o stop work, né? Com a paralisação do trabalho, né? Com o direito de recusa ao trabalho, né? No segmento eólico, os prestadores de serviços são exigidos, né, que a gente tenha uma política nesse sentido, né, direito de recusa ao trabalho que, por sinal, é importante ter. Só que a aplicação disso em campo ela é tão deturpada e isso gera uma cicatriz do contexto e as pessoas estão inseridas lá que faz com que as pessoas sintam medo em fazer o certo. Então, vejam só, né, a gente tem que ter o stop work como última linha de defesa, né, para evitar um acidente, digamos assim. Mas quando eu, prestador de serviço, uso o stop work, o cliente me penaliza no boletim de medição, porque eu estou ali com a atividade paralisada. Mas eu falo, não, nossa, mas você me pediu que eu tivesse a ferramenta e eu estou fazendo isso para evitar um acidente, que seria uma coisa boa, e agora estou sendo penalizado por isso. E quando o cliente vai a campo, que ele toma a ação do stop work, isso vira uma não conformidade, isso gera uma depreciação no seu score de qualificação de fornecedor, sabe? E aí acaba no final gerando o quê? Gera o medo porque a pessoa continua sendo o problema. E aí o que acontece? As pessoas não reportam. Então, para mim fez muito sentido o que o Nestor falou. Eu achei muito legal que ele falou que teve na indústria eólica, né? E, cara, é muito desafiador fazer novas visões no segmento eólico, tá? Então, só queria fazer essa complementação aí. Obrigada, parente.